eu quero convidar os irmãos a abrirem as Escrituras num livro do Antigo Testamento, que é Josué, capítulo 24, por favor. Josué, capítulo 24, por favor, dos versículos 14 em diante. Josué, capítulo 24, dos versículos 14 em diante. Eu preciso ler até o 25, mas certamente enfatizarei o versículo 15, mas para um contexto do 14 até o 25. Josué 24, 14. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos fez subir a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todas essas gentes, até o amorreu, o morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porque é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal e vos consumirá, depois de vos ter feito bem. Então disse o povo a Josué: não, antes serviremos ao Senhor. Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos de que escolhestes o Senhor para o servir. E disseram: nós o somos. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós e inclinai o coração ao Senhor, Deus de Israel. Disse o povo a Josué: ao Senhor, nosso Deus, serviremos e obedeceremos a sua voz. Obedeceremos a sua voz. Assim, naquele dia, fez Josué aliança com o povo e lhe a pôs por estatuto e direito em Siquém. Meus irmãos, como eu havia anunciado pela manhã, o tema da nossa meditação nessa noite é Deus, somente Deus, como cantamos agora há pouco, nesse último cântico que o grupo de louvor entoou e nós cantamos juntos. Deus, somente Deus, domina o trono no universo. O objetivo de falar sobre esse tema, dentro dessa temática, Deus, somente Deus, é para contribuir com a caminhada evangélica de cada um, de vocês, de nós, do povo de Deus nos nossos dias, haja vista que nós estamos em um país não evangélico. E como é que nós percebemos claramente isso? Pela nossa história. Estudamos na história que a nossa nação sempre teve uma postura anti-evangélica, desde os seus primórdios, desde 1500, quando ela foi descoberta. Somente em 1822, ou seja, 322 anos depois de ela ser descoberta, nós tivemos uma constituinte que permitiu o livre culto, o culto como uma expressão de foro íntimo. Por 322 anos foi dito não a nada que não seja exatamente o conjunto de igreja e Estado. Fomos colonizados por portugueses e junto veio, obviamente, a Igreja Católica Apostólica Romana, Igreja de Portugal. E a igreja, então, aliada ao poder, ao império, sempre andou assim, sempre se desenvolveu assim. Por 300 anos, qualquer expressão que não fosse fé católica, obviamente, era
perseguida, condenada, expulsa, mortos, como foram aquela expressão dos huguenotes que chegaram em 1557 e tiveram o primeiro culto protestante no Brasil, mas logo em seguida foram mortos na Baía de Guanabara, traídos por um homem chamado Villegagnon, que depois este homem que traiu os protestantes, foi dado inclusive o nome de uma ilha, a ilha de Villegagnon, na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Então, nós somos um país anti-evangélico. Quando em 1822 foi permitido que houvesse então o livre culto, não foi por gosto ao povo evangélico, foi porque precisava de gente para trabalhar, e ninguém queria vir a este lugar, porque era perseguido neste lugar, era morto neste lugar. Então, se permitiu que viessem pessoas de países protestantes para trabalhar nas lavouras de café, nos trilhos de trem, enfim, em lugares assim que pudesse desenvolver o comércio e a indústria dessa nação. Então, a partir de 1822, nós tivemos alguns anos depois, algumas décadas, a chegada de Ashbel Green Simonton, em 1859. E se estabeleceu, através da Igreja Presbiteriana do Brasil, a primeira igreja protestante no Brasil, em 12 de agosto de 1859. Por que é que eu estou falando isso? Porque nasce ali, em 12 de agosto de 1859, alguém que seria uma voz contrária àquela fé que até então, por mais de 300 anos, não demonstrava com a sua prática que Deus era Deus, que somente Deus era Deus. Por quê? Porque você pode ver agora, trazendo mais para o presente, como é que começa o nosso ano no Brasil. Na primeira noite da virada de 31 para 1º de janeiro, os nossos mares ficam brancos, mas não ficam brancos de pureza ou de alguma coisa assim, eles ficam brancos de pessoas que vão adorar a Iemanjá, jogando suas flores pelos mares. Você não consegue andar em nenhum lugar hoje no Brasil com liberdade sem que pessoas estejam prestando seus cultos às suas divindades e coisas assim. Passados algum tempo, não muito tempo, logo nós temos uma das festas que atrai mais turistas nesse país, que é o Carnaval. E então é muito difícil cada vez mais achar que isso é uma festa. E assim é a vida do brasileiro. Bom, mas o tempo passa um pouquinho e chega em maio e nós temos, ou antes de maio ainda, nós temos a Páscoa. Mas o que é a Páscoa no nosso país? A Páscoa no nosso país não fala de Deus, não fala do Cristo que ressurgiu, fala de coelho, fala de ovos de Páscoa. Pense você. Logo a seguir nós temos uma outra data que parece num primeiro momento ser de grande significado, mas certamente rouba a glória de Deus, é o Dia das Mães, em que mais e mais pessoas confiam e praticamente adoram ou veneram ou alguma coisa assim, um ser humano que nós amamos e que é maravilhoso, mas ainda é um ser humano. Bom, o tempo passa um pouco mais, em agosto vem o Dia dos Pais, e a mesma coisa, e novamente no Brasil sempre tudo muito atrelado a dinheiro, são datas comerciais. Bom, o tempo continua a passar, e então vem outubro, e em outubro nós temos a festa maior da idolatria deste país, no dia 12 de outubro, quando nós vemos uma adoração contínua, de geração em geração, a algo, alguma coisa que alguém diz que existe, que alguém diz que apareceu. Nossa Senhora Aparecida. Assim é a nossa vida aqui no Brasil. Bom, mas quando passa do dia 12 de outubro para frente, no dia 31 de outubro, nós temos as crianças vestidas de bruxos e de bruxas, com seus chapéus negros. Mal sabem, porque seus pais provavelmente não ensinaram que essa herança druida fala da morte. Então, quando se batem nas portas, presente ou travessura, tem muito mais a ver com a morte dominando
porque quando isso se estabeleceu para dizer que a morte também reina, e que ela tem o seu direito de existir, e então, pelo caminho das crianças, mas não só das crianças, porque cada vez mais os países aderem a uma festa contrária, completamente contrária a qualquer sentido de vida. É morte, é festa de morte. Então nós temos no começo do ano festa da carne, e nós temos no final do ano festa de morte. E muitas vezes vemos pais crentes tão associados com isso, brincando com a morte. Às vezes vemos até adultos crentes se vestindo, sendo tolos, vivendo de tolice e demonstrando tolice. Meus irmãos, é difícil viver num país assim. Mas isso não acabou ainda. Quando chega novembro, 2 de novembro, então nós temos de novo, acabamos de viver o feriado do Dia dos Mortos. E então, orações para que pessoas saiam do purgatório. E então, novenas sendo completadas. Meus irmãos, é difícil viver num país assim. Mas o período não acabou ainda, porque assim que passa este período, agora vem as festividades do Natal, e então todos os adereços, e então todas as bolas de cristal, e então novamente o Papai Noel com a sua roupa vermelha para simbolizar o nascimento de Jesus. Chego a ter dó, meus irmãos, dos cristãos fiéis, porque é difícil viver num país assim. É difícil viver num país que exercita a sua idolatria com maestria, conduzida por uma instituição que até hoje odeia o evangelismo, o evangelho puro, e por conta da sua expressão, mantém na sua história as práticas idólatras. Por que eu estou falando isso? Porque esse é o contexto dessa passagem. Essa é uma passagem que fala sobre idolatria. E esta passagem de Josué, o contexto todo dela é a conversa que Josué tem acerca da verdadeira adoração. E uma das maneiras, e essa é uma tese que eu quero desenvolver, uma das maneiras de servirmos ao Senhor Deus, tendo-o a Ele somente como o nosso Deus, é olhar para o passado e ver onde nos colocaram, e ver o que temos de herança, e ver como viveram os nossos pais, e ver como as instituições, a religião se comportou neste país, olhando para o passado. Por isso, quando o texto começa lá no versículo 14, logo à frente, diz assim: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade, deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Qual era o problema, meus irmãos? O problema é que eles vieram do Egito, adoravam aos deuses no Egito, mas esses deuses estavam guardados. De alguma maneira estavam nas mentes, e as lembranças dessas divindades eram mais fortes do que o entendimento de quem era Deus. Então, Josué é cirúrgico, Josué fala direto. Josué diz: para servir ao Senhor com integridade e com fidelidade, precisa abandonar os deuses. Peço perdão, minha garganta está muito difícil nesses dias. Mas eu quero voltar à ideia do que é servir ao Senhor com integridade sem os deuses. Essa é a necessidade de adoradores do Senhor se posicionarem. O que Josué queria era que aquilo que dividia a atenção do povo de Deus fosse jogado fora. E isso tinha que ser o passado deles. O seu passado não contribuía, o seu passado atrapalhava. O seu passado como povo de Deus, a sua vida com Deus no passado precisava ser reconsiderada. Então eu quero lhe convidar a pensar, você que é protestante, talvez de primeira geração, mas talvez de segunda ou de terceira geração.
Pense na sua vida cristã até aqui. Pense em como você viveu até aqui. Pense nessa palavra, se eu lhe perguntasse nessa noite, você quer adorar ao Senhor? Você quer servir ao Senhor? Você quer cultuar verdadeiramente ao Senhor? E a sua resposta fosse, sim, eu quero. E a contra-resposta fosse, não pode ter deuses estranhos então, escondidos. Não pode ter outros deuses que ocupem ao Senhor antes do Senhor. Quais seriam os deuses a serem jogados fora? Quais são os ídolos levantados que precisam ser quebrados? O que o homem e a mulher presbiteriana hoje precisa quebrar? Josué disse, tem que deitar fora. Servir com integridade ao Senhor é a exigência da exclusividade por parte de Deus. O que ocupa a minha mente mais do que a oração? O que ocupa a minha mente mais do que a leitura das Escrituras? O que ocupa a minha mente mais do que um testemunho vivo? O que? Vamos pensar, porque nós temos uma herança de passado que compromete a nossa existência. Nós não chegamos aqui por acaso, mas chegamos aqui porque, de alguma maneira, nos trouxeram até este lugar. Consideremos o nosso passado. Não foi nenhuma e nem duas vezes que Deus disse ao povo, considera o passado. Quando o profeta Ageu falou ao povo que estava reconstruindo Jerusalém, ele disse, considerai o vosso passado. Considerai por que é que as coisas têm acontecido da forma como têm acontecido. Considerai o vosso passado. Cada vez que nós, como instituição, quisermos considerar o nosso passado, nós temos que olhar para estes 500 anos. E nesses 500 anos, como nação, nós não podemos dizer que essa é uma nação bem-aventurada. Se a palavra de Deus diz que bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, essa nação não tem o Senhor como cujo Deus. Começa no dia 1º de janeiro e termina no dia 25 de Natal. Onde está Deus? Nas maiores comemorações, tanto religiosas quanto sociais. Onde está Deus? Nada é para Deus. Sempre é para alguma divindade extra ou é para o próprio ser humano. Isso é viver em um país anticristão. Mas deixa eu falar um pouco mais. Vê só, do versículo 15 para frente, porém se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então aqui Josué muda o tom de passado para futuro. Então todos os ídolos do passado precisariam ser entendidos como ídolos a serem abandonados. Era deitar fora. Mas e os ídolos do futuro? Josué chega a dizer, talvez vocês tenham dificuldades em servir ao Senhor, em servir unicamente ao Senhor, em adorar unicamente ao Senhor. Então deixa eu lhes dizer, tem ídolos no passado e tem ídolos no futuro. Quais seriam os ídolos do futuro? Eu vou arriscar aqui uma leitura sociológica, de certa forma, mas que eu imagino que faça algum sentido. Nós temos na nossa herança histórica uma cultura católico-romana extremamente idólatra, no sentido de adoração a imagens mesmo, no sentido de deturpação como instituição. E isso é entendido de maneira pacífica no meio evangélico. Por isso, cada um dos que já professaram a sua fé em uma igreja protestante, deixaram, obviamente, o catolicismo. Deixaram porque entenderam que não poderiam continuar mais naquele lugar. Mas nós temos o inverso desse pêndulo, que não é mais o catolicismo, mas são as novas criações de formas de religião que estão sendo chamadas de religião das coisas.
as religiões das coisas. Eu poderia citar vários nomes aqui, não é preciso, vou chamá-los apenas de neocatólicos. Não vou considerar o neopentecostalismo uma religião, porque entendo que é só uma nova versão, uma espécie de fake, uma espécie de versão do antigo catolicismo. Mas ali estão novos ídolos. E estes novos ídolos estão sendo apresentados como coisas que nós precisamos ter, por exemplo. Cada vez mais, nós ouvimos sobre a teologia da prosperidade, que o homem pode alcançar o que ele quer, que ele pode crescer em sucesso, e para isso ele precisa que Deus o ajude. Mas nessa dinâmica, o homem usa Deus para o seu próprio propósito. Então a teologia da prosperidade tem um ídolo, é o homem mesmo. E eu faço de mim mesmo um futuro sucesso, eu crio para mim mesmo um alvo, um avanço, um novo estágio, um sonho. Então, ao utilizar essa divindade chamada de Deus, eu crio o meu projeto de vida. Esse humanismo em que o homem está no centro é um ídolo novo. Deixa eu lhe dizer mais. Nos dias atuais, obviamente, boa parte dessas religiões de coisas se transformarão com o passar do tempo em religiões de prazer. E todo o sucesso é testemunhado porque o sucesso gera prazer. E este prazer, consumado pelo caminho da religião, é uma prostituição religiosa. E cada vez mais pessoas se prostituem religiosamente, utilizando Deus a seu favor, fazendo de Deus, novamente, alguém menor do que a sua própria vontade. Não é mais a vontade de Deus, é a minha. E essa vontade do homem, nós chamamos de hedonismo. É o homem que se satisfaz quando atinge o seu alvo. Isso nós não tínhamos no conceito antigo de religião, mas nós temos no conceito novo de religião. Então, se Josué, num primeiro momento, está dizendo, lembrem do passado, olhem para os vossos pais, olhem para os ídolos que ficaram lá no Egito, vocês precisam deitar fora aqueles deuses, vocês precisam abandonar aquela forma. Ele também diz, só que aqui, daqui para frente, tem outros. Talvez você pense, olha, eu não sirvo a nenhuma imagem, eu não me curvo diante de nenhuma imagem, e eu até quebrei aquilo que era alguma imagem que eu carreguei até hoje. Pois eu tenho que lhe dizer, Josué disse, olha, uma coisa é olhar para o passado, a outra é olhar para o que está no porvir. Deixa eu lhes dizer mais, se é difícil viver em um país que tem inúmeras celebrações a qualquer coisa, menos para Deus, também é difícil viver em uma igreja ou num conjunto de igreja, como nosso irmão presbítero José Elton orou. Nós temos um número enorme de protestantes no Brasil, de evangélicos no Brasil, mas nós temos um completo declínio acerca dos padrões morais dessa nação, dos padrões éticos dessa nação. E então, se a palavra de Deus fala que existe uma verdade só, as culturas dizem que cada um tem a sua verdade. Se a palavra de Deus diz que só há uma família, um tipo de família, as culturas dizem, há muitos outros tipos de família. Se a palavra de Deus diz que só tem um jeito de viver com o Senhor, adorando a Ele, considerando-o a Ele como Deus, as culturas dizem, cada um tem o seu Deus, cada um faz o seu Deus, cada um cria o seu Deus. Quem é que abriu espaço para essa maneira de viver com Deus? Quem é que abriu espaço para essa falta de reverência ao Senhor? Quem é que abriu espaço para essa falta da adoração, essa negligência no culto? Quem é que abriu espaço para que as Escrituras não tenham
a verdadeira preeminência, mas homens tenham. Quem é que abriu espaço para uma heresia chamada confissão positiva? Quem é que abriu espaço para outra heresia que considera Deus e o diabo na mesma proporção? Quem é que deu espaço para a teoria da prosperidade em detrimento da teologia da provisão? Não tenho nenhuma dúvida. Os novos caminhos da fé brasileira. Os novos caminhos da fé brasileira não passam mais pelo catolicismo. Pobre Igreja Católica nesse sentido. Agora nós temos uma nova versão de neocatolicismo dentro dos arraiais evangélicos. Ídolos para trás, ídolos para frente. Esse era o problema. Esse era o problema aqui de Josué. Ídolos que se sabia como é que se vivia com os pais, ídolos que estão se mostrando agora na terra em que você está. Era isso que Josué dizia. E Josué dizia: tenho preocupação com vocês. Como é que vocês vão viver? Como é que vocês viverão? Vocês viverão idolatrando quem? Idolatrando aos deuses antigos ou aos deuses novos? Ou a vocês mesmos? Esse era o ponto. E esse é o ponto crítico da passagem, que é quando Josué se posiciona e diz: porque eu e a minha casa não faremos nenhuma das duas coisas. Eu e a minha casa não faremos nenhuma das duas alternativas. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então tem um ponto aqui. Nós deixamos os deuses antigos e antecipamos que teremos problemas pela frente com os deuses novos. E nos posicionamos no meio. Vamos pensar na nossa família, vamos pensar na nossa casa, vamos pensar em como é que estão as coisas na nossa casa. Para Josué falar eu e a minha casa, o conceito de família no Antigo Testamento é a autoridade do homem. É quando ele olha para a sua família, ao seu filho e diz: porque eu dirijo aqui como um sacerdote, como um líder na minha casa, para onde anda a minha família. E aqui, meus irmãos, nós começamos a pensar sobre o nosso presente. Se nós temos problemas com a idolatria deste país, e se nós temos problemas com a futura idolatria desse país, já startada há algumas décadas, mas certamente isso aumentará. Certamente nós veremos mais ídolos nos arraiais evangélicos, inclusive. Certamente nós veremos mais heresias dentro das igrejas evangélicas, certamente. Se nós já temos um passado nefasto do ponto de vista da adoração, e se nós já antecipamos que temos um futuro de grandes preocupações, como é que a gente vai lidar com a nossa casa? Pois Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas como é este eu e a minha casa? Para Josué era: eu chamo a minha família para cultuar ao Senhor. Na minha casa não haverá deuses. E qual era o problema? É que este povo, por várias vezes, havia prometido andar com Deus, mas queria andar com Deus guardando os seus ídolos. E Josué diz nessa passagem que eu li: não pode. Vocês não podem prometer que servirão ao Senhor. Vocês não podem prometer se vocês continuam idólatras. Então só tem um jeito de servir ao Senhor. É quando a gente compreende o que é idolatria. É quando a gente compreende o que é fazer de uma divindade o seu serviçal, ou imaginar que alguma divindade poderia ser nosso serviçal. E abandonar isso. E entender de tal maneira que quando a nossa mente quiser se amparar em algum tipo de socorro que não seja o Senhor, então, pelo Espírito Santo, com um verdadeiro arrependimento, voltar atrás. A mente do homem é, obviamente, uma fábrica de ídolos, mas Josué pôde dizer: eu e a minha casa. Aqui, meus irmãos, eu quero conclamar os homens dessa igreja, quero conclamar os maridos dessa igreja, quero pensar com vocês com muito carinho e muita preocupação, tanto aqueles que já são casados, como aqueles que um dia ainda se casarão. Quero convidá-los a pensar na seriedade que é você ter uma casa. Quero lhe convidar a pensar na seriedade que é você ser o sacerdote da sua casa.
Quero lhe convidar a pensar na seriedade que é você ser um progenitor. Quero lhe convidar a pensar na seriedade que é estar criando filhos, convivendo com aqueles que as Escrituras chamam de herança do Senhor. Quero lhe convidar a pensar no que é a responsabilidade assumida lá no dia do matrimônio com essa amada sua. E quero lhe convidar a pensar em como Jesus disse que eu e você deveríamos amar esta pessoa. E quero lhe convidar a pensar que no matrimônio, no casamento, o milagre de Deus de unir os dois em uma só carne e a geração dos filhos não foi uma obra minha, sua ou nossa, mas ela foi do Senhor, por conta da sua palavra, por conta da sua aliança. E quando eu e você fomos tornados homens das nossas casas, nós o fomos porque Deus prometeu a Abraão que assim seria, e que a descendência de Abraão seria daquele jeito, e que seriam muitos, e ele usou a família para isso. Então eu quero convidar você, meu querido irmão, a pensar na seriedade que é ser um homem. Ser um homem da aliança. Porque o que Josué diz aqui é: eu e minha casa reafirmamos a aliança. O que Josué disse foi: vocês podem fazer aliança com quem vocês quiserem, mas eu e a minha casa já temos uma. Sabe por que eu estou falando isso, queridos varões amados, nessa noite? Porque um dos maiores riscos para a família cristã é o varão, é o homem perder a noção da aliança. Quando o homem perde a noção da representatividade, de que ele representa a sua casa, quando o homem perde a noção de que ele precisa ser um homem de oração, ele precisa ler as Escrituras para conduzir a sua casa, ele precisa demonstrar aos seus filhos a sua fé, ele precisa ser para seus filhos e para sua esposa um exemplo de homem crente. Quando o homem perde essa noção, o seu lar já está no descaminho. O seu lar já não consegue cumprir mais a aliança. O seu lar já é terra de ninguém. O seu lar já tem portas abertas para idolatrias e outras coisas mais. Então eu quero dizer que para um lar não correr perigo, primeiramente um homem tem que dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Meus irmãos, eu estou falando uma das coisas mais sérias que eu já falei nessa igreja. E eu estou extremamente preocupado com a forma como evangélicos têm liderado suas casas. Homens evangélicos têm liderado as suas casas. E me cumpre, como ministro presbiteriano, levantar essa questão. Eu conheço partes da Europa que são as esposas que mandam nas casas. Eu conheço partes desse país, estados neste país, que o matriarcalismo é dominante, por conta de serem estados que vivem num pós-guerra. Por exemplo, na Espanha, nas guerras antigas, os homens iam para as batalhas e as casas ficavam sem homens, e mulheres tiveram de criar gerações inteiras praticamente. Daí surgiu o matriarcalismo. Em alguns estados da nossa nação, em que homens tiveram de se envolver muito e os estados perderam muita gente em batalhas, os homens ficavam fora anos. E muitas vezes as mulheres tiveram de assumir as suas famílias. Mas nós não estamos vivendo em guerra. Os protestantes não estão em guerra. Os protestantes estão próximos das suas famílias. Eles estão construindo as suas novas famílias. E eles não têm motivo nenhum para serem fracos como homens. Reverendo, o que o senhor quer dizer com fracos como homens? Homens que não são adoradores. Homens que não são crentes de verdade. Homens que não evidenciam a sua fé, a sua esposa, nem aos seus filhos. E então as suas casas se enfraquecem. E a partir daí, meus irmãos, chega o dia que tem que aceitar a filha chegar vestida de Halloween em casa. Que tem que aceitar ela fazer a escolha da sua fé para adorar a Iemanjá. Tem que aceitar, depois que ela faz os 18 anos de idade, quando ela diz: agora eu sou livre para fazer o que quiser. E não poderá exercer a primazia da hombridade cristã como fez Josué.
eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então a minha linha de raciocínio aqui é: chega, em nome de Jesus, de homens que não assumam a sua postura de homens cristãos dentro das suas casas. Pelo amor de Deus, é tempo para refletir. Se estamos vivendo o período de lembrança da reforma protestante do século XVI e estamos comemorando isso, eu tenho que dizer, os homens precisam ser reformados. Os homens presbiterianos precisam ser reformados. Nós não somos só membros de uma igreja cristã, nós somos membros de uma igreja histórica e reformada. Então, eu quero finalizar essa parte no trato com os homens dizendo: varão, se você não conhece ainda os solas da reforma protestante, ou somente da reforma protestante, eu nem sei como é que você chegou até aqui. Se você ainda não compreendeu os pontos da teologia reformada, eu não sei nem como é que você conseguiu liderar a tua casa até aqui. Duas coisas: possivelmente tenha liderado com muita dificuldade, e talvez até já tenha perdido. Pensa com carinho. Por quê? Pastor, o senhor está querendo falar que a teologia é maior do que qualquer outra coisa? Não. Estou querendo dizer que a teologia é o óculos pela qual a gente lê as Escrituras. E se eu e você não temos os óculos certos, como leremos as Escrituras? Eu digo como? Nos equivocando em relação a Deus como Ele é. Nos equivocando em relação à aliança que Ele tem, aquela que Ele firmou com Abraão. Provavelmente muitos homens têm muita dificuldade de serem os patriarcas das suas casas, de serem os homens responsáveis pela vida cristã dentro das suas casas, porque provavelmente não tem teologia nenhuma. Eles leem como se não fossem reformados. Eles até leem as Escrituras, mas leem como se não fossem oriundos da reforma protestante do século XVI. E então o que acontece? Provavelmente, mais cedo ou mais tarde, aquilo que Josué mais temia, a idolatria no lar. Por isso Josué foi muito duro com o povo, falou: a idolatria precisa ser combatida, só se combate a idolatria com a verdade. Qual é a única verdade? Que somente há um Deus, e que não há outros. E a teologia reformada aponta para Ele, somente para Ele. Somente para Ele. Todos os solas da reforma apontam para a dignidade do Senhor, todos, somente para Ele. Um homem precisa saber dessas coisas. Mas deixa eu pensar no serviço, porque uma coisa é um homem falar: sim, eu respondo pela minha casa, mas quando a gente olha para a esposa e para os filhos, a esposa e os filhos são a potencialização da vontade desse homem. Eu e a minha casa trabalharemos para o Senhor, é isso que o texto diz. Eu e a minha casa nos dedicaremos ao Senhor, é isso que a palavra de Deus diz. Eu e a minha casa estaremos nas coisas que o Senhor quer. Eu e a minha casa procuraremos entender qual é a vontade do Senhor. Eu e a minha casa seremos a força que Deus tem aqui neste lugar. Eu e a minha casa seremos os instrumentos para o que o Senhor quer que nós trabalhemos. Servir ao Senhor é abrir mão do domínio da vontade. Servir ao Senhor é: Senhor, o que tem para fazer? Servir ao Senhor é: Senhor, o que o Senhor requer de mim agora nessa semana? Imagine, faça essa pergunta agora. Se eu dissesse para você: queridão, como é que é? Como é que será a sua vida nessa semana? Como é que será o seu trabalho? Como é que é a sua agenda? Precisa ter um espaço para: o que o Senhor requer de mim? O que o Senhor requer de mim? Como é que eu posso servir ao Senhor com o texto que diz: com integridade e com fidelidade, sem a idolatria? Como é que eu posso servir ao Senhor? Como é que nós serviremos ao Senhor? Onde na nossa agenda estará nessa semana o serviço ao Senhor? Onde na nossa agenda estará a ação ao Senhor? Porque se não tiver na agenda, provavelmente não faremos nada. Então a gente diz assim: amém, eu não tenho nenhum ídolo, mas também não tenho nada para fazer para o Senhor. Não, eu não farei nada que ofenda a santidade ao Senhor, ligada à idolatria, mas também não tenho nada nas minhas mãos para entregar. O protestantismo sempre se posicionou como um povo
mesmo resignado, mesmo perseguido, sempre se posicionou como um povo em marcha. O protestantismo sempre ensinou a marchar, sempre ensinou ir à frente, sempre ensinou ir avante, sempre ensinou que a santidade é o nosso alvo, sempre ensinou que a vontade de Deus importa mais do que a nossa. Mas se eu não tenho nada para fazer ao Senhor, eu colocaria coisas práticas, que é sempre a minha área. Será que nós não temos uma noite na semana para fazer alguma coisa por alguém? Um estudo bíblico simples. Uma ligação para ver se a pessoa está bem? Um cuidado simples. Será que nós teremos de dizer que são outras pessoas que têm que fazer isso? Será que nós teremos de dizer que são os oficiais que têm de fazer isso? Será que nós teremos de dizer que outros são mais capacitados do que nós para fazer isso? Os protestantes sempre se posicionaram com serviço. Por isso, meus irmãos, deuses antigos podem ser deitados fora com certa facilidade. Deuses novos podem até serem vistos com um certo filtro e a gente pode dizer, eu não vou me envolver com isso, mas de nada adianta se não tiver o serviço no meio do povo cristão. O que é que nós temos de fazer como povo? Como é que nós servimos ao Senhor como povo? E eu caminho para o final com essa ideia. Primeiro de tudo, adorando verdadeiramente ao Senhor e somente ao Senhor. Então esse culto tem a proposta para dizer que só o Senhor é Deus, que só há um Deus, e que este Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo e o Espírito Santo aplica às nossas vidas o entendimento da salvação. E nós o adoramos, nós adoramos a Deus. Nós não temos nenhum dos ídolos dessa nação, e nós não queremos nenhum dos ídolos novos que estão nos apresentando. É a primeira maneira. Só ao Senhor a adoração. Mas nós temos de nos preocupar com o próximo que está do nosso lado. A gente não adora ao Senhor sem olhar para o nosso próximo, pelo amor de Deus. E nós adoramos ao Senhor olhando para o nosso próximo e servindo-o. Ninguém servirá a Deus se antes não servir ao próximo. Então pessoas que acham que servem a Deus sem servir ao próximo, tem um problema, é um equívoco. Nós servimos a Deus servindo ao próximo também. E uma terceira ideia, além de servir ao Senhor em adoração, servir ao próximo em amor, é viver na nossa geração, na nossa natureza, administrando naquilo que está aos nossos cuidados, fazendo o certo. Pois bem, então deixa eu lhes dizer uma coisa que eu acho que vai lhe ajudar. De 1º de janeiro a 25 de dezembro, não comemore nada dessas coisas. É um jeito de você evidenciar o mandato cultural. Não se entregue a essas coisas. Não se entregue a nada que não tenha Deus como propósito final. Não se entregue a nada que desvirtue qualquer coisa. Então é assim, Iemanjá, você está fora. Eu e você estamos fora. Carnaval, eu e você estamos fora. Festas que valorizam pessoas e outras coisas, eu e você estamos fora. Momentos que cultuam mortos e purgatório e outras coisas, eu e você estamos fora. Halloween ou outras coisas, eu e você estamos fora. O Natal das coisas maravilhosas e das luzes, eu e você estamos fora. Essa é uma maneira de viver, de se posicionar. Os dias são difíceis, ficarão piores, mas aos cristãos, Deus antes de tudo, somente Deus. Aos cristãos, eles podem viver nos períodos e nos lugares idólatras, mas Deus não pode encontrar a idolatria nos seus corações. Aos cristãos cabe a postura, aos cristãos cabe o protesto, aos cristãos verdadeiros cabe a honra à reforma, aos homens o rigor de serem, dentro das suas casas, o sacerdote do lar. As mulheres a acompanhar, a andar sob a missão dos seus maridos. Aos filhos, honrar aos seus pais em conjunto, porque não podem desprezar nem o ensino do pai, nem a instrução da mãe. E então, nessa caminhada da perfeita adoração, do amor vivo ao próximo e da postura diante da sociedade, um protestante anda.
Nós não somos evangélicos, meus irmãos. Há muitos anos deixamos de ser. Os evangélicos, nos dias atuais, estão formando verdadeiras fábricas de ídolos, mas os protestantes não. Esses 500 anos devem servir para alguma coisa, dentre outras coisas, fortalecer a nossa fé, para que adoremos ao Senhor em espírito e em verdade, para que amemos aos nossos irmãos como fomos ensinados a amar. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, e da mesma forma, ao vivermos na nossa sociedade com a postura de cristãos. Nós somos teocráticos, é a vontade de Deus que importa nas nossas vidas, mais do que qualquer outra. Que o Senhor nos dê graça e nos ajude. Eu sei que viver num país como o nosso não é fácil. Tenho até dó dos cristãos que querem viver uma vida cristã digna, mas é isso que temos. É aqui que vivemos. Se é aqui que vivemos, façamos, de acordo com as Escrituras, o que devemos fazer. Que o Senhor assim nos abençoe com o seu Espírito, em nome de Jesus.